Sejam bem-vindos novamente e vamos a mais um estudo. 3 tipos de oração que o crente faz: orar em línguas estranhas, orar no Espírito e orar no entendimento. Vamos ver o que é, de acordo com a Bíblia, cada oração dessa. Eu vou responder todas juntas no decorrer do vídeo. Por isso, não será uma de cada vez. Será no decorrer. Então, acompanhe o vídeo com atenção até o final e vamos pôr referências bíblicas na tela para você ler e conferir. E se gostar, dá aí um joinha para ajudar na divulgação do vídeo. Quanto mais like, mais o YouTube divulga para mais pessoas. E se inscreva para chegarmos a 100 mil inscritos em breve. Como que a pessoa ora com o Espírito? A pessoa ora com o Espírito, pois é através do nosso Espírito que se comunicamos com Deus. Por isso que o pecador está morto espiritualmente, pois o pecado o impede de se comunicar com Deus através de seu Espírito. Orar com o entendimento não é o mesmo que orar falando em línguas. Da mesma forma que orar em espírito não se refere ao Espírito Santo. Vamos ler 1 Coríntios 14, verso 14, para compreendermos tudo isso aí. Veja o que Paulo disse. Porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito, com E minúsculo, se referindo ao espírito do homem. Então ele disse, se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Veja que Paulo disse espírito com E minúsculo, se referindo ao espírito do homem. Quando a Bíblia fala espírito com E maiúsculo, é o Espírito Santo. Quando é com E minúsculo, aí é o espírito do homem, ou qualquer outro tipo de espírito. Então, este espírito com E minúsculo é o espírito do homem, pois é através dele que se comunicamos com Deus, conforme Paulo deixou claro aqui. O meu espírito ora bem. E veja que Paulo diz, porque se eu orar em língua estranha, o meu espírito ora bem, mas o meu entendimento fica sem fruto. Por quê? A língua estranha só edifica quem fala, porque o espírito da pessoa está se comunicando com Deus, com o Espírito Santo. Por isso, para os outros que ouvem, em nada edifica. A língua estranha só edifica a vida espiritual daquele que está falando. 1 Coríntios 14 e verso 4. Paulo disse, o que fala língua estranha edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza edifica a igreja. Então quem fala língua estranha, embora não saiba o que está falando, mas ele está edificando a sua vida espiritual e está falando em mistério com Deus, uma língua que só Deus entende. Veja que Paulo disse que o que profetiza edifica a igreja. Por quê? Porque todos entendem. A profecia, Paulo diz que é superior à língua estranha, porque todos entendem. A língua estranha só está em pé de igualdade com a profecia se houver intérprete. Veja o que ele disse, capítulo 14, verso 5. E eu quero que todos vós faleis línguas estranhas, era o seu desejo, mas muito mais que profetizeis, porque o que profetiza é maior do que o que fala línguas estranhas. Por quê? Porque ninguém entende. Veja o que Paulo disse.
a não ser que também interprete, para que a igreja receba edificação. Ou seja, conforme eu já falei, a língua estranha só edifica quem fala, porque ninguém entende. Paulo diz que a língua estranha só é igual à profecia se houver intérprete. A profecia tanto pode ser uma pregação estudada, mas inspirada pelo Espírito Santo na hora que for pregada. Também pode ser uma mensagem não montada, uma mensagem sob impulso do Espírito Santo para a igreja ou para uma pessoa específica. Palavras que veio de Deus na boca da pessoa para entregar esta mensagem a uma pessoa ou para a igreja. Agora, este tipo de mensagem sob impulso do Espírito Santo deve haver julgamento. Foi isso que Paulo disse. Capítulo 14, verso 29. E falem 2 ou 3 profetas e os outros julguem. Apesar que eu mesmo nunca vi isso, mas é assim que funciona. Da mesma forma, a língua estranha no culto. Paulo diz que deveria falar 2 ou 3 e haver intérprete. Versículo 27 e 28. Paulo disse: E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3. E, por sua vez, haja intérprete. Eu nunca vi isso. Já vi isso há muitos anos atrás, né? Agora, recentemente, faz muitos anos que não vejo isso. Mas a regra seria esta. E vejo que Paulo fala, ainda no mesmo versículo: Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Então, quando for falar em língua e não tiver intérprete, a pessoa deverá ficar calada e falar para ela mesma, para a sua edificação, com ela e com Deus, porque só Deus entende a língua que ela fala. No verso 2 de 1 Coríntios 14, lá está escrito: O que fala língua estranha edifica a si mesmo, porque ninguém entende, porque é uma língua que só Deus entende. E o que é a oração no entendimento? Vamos ver. Paulo diz, 1 Coríntios 14 e verso 15: Que farei, pois? Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Veja Espírito aqui com o E minúsculo. É o Espírito do homem. O Espírito de Paulo, que se comunica com Deus. Orarei com o Espírito, mas também orarei com o entendimento. Cantarei com o Espírito, mas também cantarei com o entendimento. Essa oração no entendimento significa orar e louvar através da nossa própria mente, numa língua aprendida, ou seja, no seu idioma que você fala. É a pessoa se comunicar com Deus de forma consciente para pedir o que precisa. Também uma oração de gratidão de forma consciente e racional. Não em língua estranha e nem em profecia. É a oração mais comum no dia a dia de cada pessoa. Você falando com Deus. Falando o que você precisa, o que você quer, o que você precisa, agradecendo pela sua vida e assim por diante. E veja que ele disse: orarei como Espírito. Espírito com E minúsculo. Não está se referindo ao Espírito Santo, mas ao nosso espírito, pelo qual se comunicamos com Deus. Conforme eu disse, Espírito com E maiúscula é o Espírito Santo. Espírito com E minúsculo pode ser o nosso espírito ou até qualquer outro tipo de espírito. Tem que ver o contexto
para saber do que se trata. Orar com o Espírito também significa orar em línguas, sob o impulso direto do Espírito Santo. Pois a pessoa fala em língua com o seu espírito, se comunica com Deus através de língua estranha, porque é uma língua que só Deus entende, né, falando em línguas. Se gostou, dá um joinha para ajudar na divulgação. Se não é inscrito, se inscreva e até o próximo.